CoachCast no ar, mais um episódio aqui para a sua carreira, para a sua liderança e para o seu negócio. Hoje eu recebo aqui, muito honrado, inclusive, depois de anos que eu queria trazer Felipe Moraes aqui. Ele vai contar toda a trajetória dele profissional. A gente se conhece há, sei lá, acho que quase 20 anos, né? Não lembro nem de onde nos conhecemos, mas dessas vidas do marketing aí, era a minha atuação anterior. Felipe, super prazer te receber aqui no CoachCast, viu? Quem é Felipe Moraes? Eu que agradeço. Obrigado, senhor. Obrigado. Cara, eu tava lembrando, assim, faz tempo. Foi logo que eu lancei o meu livro de planejamento em 2009. Isso. Cara, quem que é o Felipe Moraes? Eu sou um paulistano, nascido aqui em São Paulo, moro em São Paulo. Sou tão paulistano que eu nasci na Avenida Paulista e torço para o São Paulo Futebol Clube com muito orgulho, né? Paulistano raiz. Raiz. Uma das maiores qualidades que eu tenho é torcer para o São Paulo. Desde 2003 eu me formei, né, em publicidade em 2003, depois eu fiz pós-graduação, fiz duas pós-graduações, fiz cursos de especialização. Durante a pandemia eu fiz mais de 80 cursos. Hoje eu vou botar no meu currículo, acho que eu tenho uns 200 cursos feitos sem exagero, porque só na pandemia eu fiz 80. Todas as faculdades, né? Todas as faculdades estavam, não tinha o que fazer, eles estavam abrindo curso online, palestra. Eu fiz tudo que dava para fazer, eu fiz. E é isso, cara. Tenho uma filha de 15 anos, que é a maior paixão da minha vida. Fui casado 2 vezes, né? 8 anos com a mãe da minha filha, depois 13 anos. Me separei agora em março desse ano. É isso. Essa é a pequena historinha, né? Mas tem muito mais coisa por aí que eu sei. E aí, vamos começar lá do comecinho da publicidade. Por que você escolheu a publicidade? Cara, foi uma história assim, ó. Meu pai é advogado, eu trabalhava com meu pai, eu era office boy do meu pai na época do colegial, e todo mundo falava, meu, não tem, né? Meu pai é um baita de um advogado, escritório pronto e tal. E eu queria fazer direito. O dia que eu fui pegar um inventário dele, que tinha 80 mil páginas, e meu pai leu praticamente inteiro, e meu pai é nerd, meu pai é um dos caras mais inteligentes. Assim. Minha mãe é psicóloga, baita pessoa assim, mas meu pai é fora da curva. Eu desisti. E aí a minha mãe, eu tinha muito talento para escrever, né? Eu ganhava concurso de redação e tal. E meu pai falava: não vai fazer jornalismo, vai fazer outra coisa, tal. Eu nunca quis mesmo jornalismo. E aí a minha mãe começou a me trazer muita coisa do Washington Oliveto. Então o Washington, ele é famoso, lógico, porque ele era um gênio, né? Mas ele ficou um pouco famoso, infelizmente, porque ele foi sequestrado. Então o Washington começou a dar muita entrevista na televisão, muita entrevista no jornal e tal, e aí minha mãe trazia para mim. Olha isso, olha isso. E aí meu pai tinha um sócio, o Achoa, eles não são mais sócios, mas são amigos até hoje, o Antônio Achoa, um cara sensacional, e o Achoa é casado com a Andréa Serioni, e a Andréa era mídia da Thompson. E a gente era muito amigo, né? Eu trabalhava com a Achoa era meu chefe, a gente vivia e tal, e a Andréa, a gente tinha uma amizade, e a Andréa um dia falou assim: não, vem aqui. Aí eu cheguei na Thompson, entrei na sala dela, entro na sala, assim, na mesa do lado, o cara com MM. Ele cuidava da conta do MM. Boneco da MM, bala da MM, chocolate. Aí no outro da Nestlé, não sei o quê. Eu tinha 19 anos e falei: cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. E vou fazer publicidade. Então eu entrei na publicidade muito por esse glamour que tinha e muito influenciado pelo Washington Oliveto. Porque minha mãe falava: ó, você escreve muito bem, né? Na escola tinha aula de redação. Aí, assim, todo mês você fazia uma redação, a professora escolhia 5 melhores, você lia na frente, a sala escolhia a melhor e ela fazia uma pasta. Chegava no final do ano, das 12 redações do ano, tinha 6 ou 7 redações minhas. E era sempre assim, ela chegava e falava, dava um tema. O tema hoje é futebol. E sai para escrever. E aí eu fui nisso. Aí eu comecei como redator, só que no terceiro ano da faculdade eu comecei a ter aula de planejamento com o Paulo Genestretti, que ele era um cara que era da Bosch e tal. Hoje ele se aposentou, ele tá vivendo no meio do mato. E ele deu aula de planejamento. Eu falei, cara, é isso que eu gosto. E aí eu saí da redação, fui pro planejamento, fui fazer pós-graduação. Me formei em 2003, 2004, eu já começo a fazer pós-graduação de planejamento. Depois eu fiz o bootcamp de planejamento e aí eu fui dedicando minha carreira ao planejamento. E aí nos últimos 5 anos eu agreguei ao planejamento, que é minha grande paixão, o branding.
Eu achava que faltava isso, porque assim, eu entregava os planejamentos, eu fazia uma coisa muito forte de pesquisa e muito forte de comportamento de consumo, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu tive um projeto para desenvolver uma marca, comecei a estudar mais brand, comecei a me apaixonar pelo brand, falei, cara, é isso que falta, porque eu estou trazendo o que o público quer, quem é o público, mas eu estou esquecendo do que é a marca, da conexão com a marca. E aí eu comecei a desenvolver isso, aí fui desenvolvendo metodologias e tal. Então eu começo na publicidade por causa do saudoso Washington Oliveto, que o único defeito Olha dele é que só. ele era corintiano. Tinha que ter algum também, né? E tem um, falando nele, né? Eu acho que ele ganhou prêmios com aquela propaganda que ele fez que não tinha nada, era o fundo preto e umas palavras, né? Eu não Ele lembro qual ganhou foi. a revista, para a revista Época chamar A Semana. Ele ganhou o maior prêmio da publicidade com esse. E eu tive a honra de assistir uma palestra dele na GV. Na sexta-feira ele ia lançar essa campanha no domingo. Então ele mostrou na sexta-feira pra gente. Caraca. Eu não fiz GV, mas eu tinha um amigo que fazia GV e teve a semana de comunicação. Aí foi só cara fraco, né? Nizanguanais, Oliveto, Luiz Lara. Quem mais que foi? Foi um cara, não lembro o nome agora, um cara da UMAP, que era um cara muito forte também na época. Aham. Só carinha fraco, né? Da publicidade. Oh, E aí, óbvio que eu fui assim. E, cara, eu lembro que acabou a propaganda, o Nando, né, meu amigo Fernando, ele tava do meu lado, e eu olhei e falei assim, cara, assim, esse é o tipo de propaganda que eu queria fazer. Porque é uma propaganda que quem não conhece, fala, bonita a propaganda. Mas quem começa a estudar, e eu já estava no terceiro ano da faculdade, quando isso aconteceu, você começa a ver que é uma propaganda baseada num texto criativo, porque ela é imagem de banco de imagens, isso, e uma voz que eles mudam a voz para ficar aquela voz robótica. Mas aham. o texto é muito bom, porque ele conecta o 7, que é os 7 dias da semana, com uma rosa são 7 ciclos, uma mosca tal. Cara, o cara começa a fazer umas viagens e fala, meu, que coisa maravilhosa, né? E realmente é um dos comerciais, eu passo em sala de aula, um dos comerciais que eu mais gosto, assim. Por isso que para mim é muito fácil falar dele, porque eu adoro esse comercial. Falo muito dele. Mas o Washington, cara, o Washington fez o primeiro sutiã, né? Vai falar o quê? É verdade. O primeiro a gente nunca esquece, vale zero, né? Se eu não me engano, era Acabou. esse, né? Vale zero, vale zero. Aí teve uma época a DPZ, que a DPZ juntou Pelé e Garrincha, porque era dupla de criação, era o Nizam e o Washington, que para mim é o Pelé e o Garrincha. E o Nizam também é um baita de um publicitário para mim. Assim, se eu fizesse um ranking, é o Washington em cima e o Nizam embaixo. Aí os caras pegam e criam o garoto Bombril, né? Então você vê a Os caras genialidade da são gênios, né? São gênios, né? Não, são gênios. Esses dois não tem o que E falar. agora, na atualidade, tem algum gênio assim na publicidade? Tem alguma pessoa que Tem, se destaca? tem. Infelizmente, ele neste momento ele não está no mercado, porque ele acabou de sair da Macan, mas o Hugo Rodrigues, né? O Hugo Eu tô por fora desse mercado aí faz Não, muito tempo, assim que eu não entendo. o Hugo, eu tive a honra de trabalhar com o Hugo em 2007 na Salis Chemistry. Eu era gerente de mídia, ele era o diretor de criação. E, cara, é um dos caras mais sensacionais do mercado. Ele vai num centro espírita que de vez em quando eu vou e não dá para não ver o Hugo, porque o Hugo tem 2 metros de altura e o cabelo desse tamanho. É o estilo dele. Boa. Então não tem como você não ver o Hugo. E toda vez que eu encontro, eu vou cumprimentar. Ele não sabe quem eu sou. Às vezes eu falo, pô, você não vai lembrar, a gente trabalhou junto, mas ele vem assim numa educação, numa finesse assim absurda. Teve uma coisa engraçada uma vez com o Hugo, que ele estava na Publicis, a Publicis tinha ganho a conta do Carrefour. E eles estavam precisando de um time de planejamento e e-commerce. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, eu sou planejamento e já trabalhei com e-commerce. Eu posso. Sabe quando que ele vai responder? Deu meia-noite e meia. Veio no meu inbox do Instagram, do Facebook, 4 áudios dele, ele me explicando tudo. Cara, eu não lembro de você, mas pô, que legal. Puta, vamos conversar. Ó, o telefone da minha diretora é esse. Liga para ela, fala que foi eu que pedi, tal. Não deu certo, mas ele foi muito legal. Então, assim, o Hugo é um cara que se destaca muito. Que legal. Mas eu tenho mais visão de planejamento, né? Então, assim, hoje a gente vê, né, o Fernando Diniz estava na DPZ, que é um cara que se destaca, o Newton Nagumo, que também é um cara que está mais numa parte de estratégia. Mas hoje eu vejo mais assim, mas a gente perdeu. A gente perdeu assim, hoje a gente não tem mais um Marcelo Serpa, gênio. A gente não tem mais uma Adriana Cury, que eu trabalhei com ela. A Adriana foi presidente de criação de agência, eu trabalhei com ela. Cara, era assim, ó.
Quando ela virava para mim e falava assim, me dá 1 hora, não fala comigo, lógico, uma puta educação, né? Porque às vezes você fala isso, pessoal, não, extremamente educado, a gente tinha uma liberdade, eu e ela, para isso, eu sabia que vinha coisa boa. A gente fez uma vez um projeto para a Míssima, eu fiz todo o planejamento, ela virou e falou assim, me dá aquela 1 hora, tá? Tá bom. Era 8 horas da noite. Eu falei, Dri, só tem nós dois aqui, relaxa. Era rodízio do meu carro, eu falei, relaxa que eu vou embora mais tarde. Cara, ela fez um texto. Que eu falei, meu, se a diretora de marketing da Míssima não chorar, é impossível. Que Então legal. tem, assim, essa genialidade. Mas hoje tem o Pipo Calazans, né, da DM9, que faz um trabalho muito legal. Né, o Hugo, que eu já falei. Em agência, eu não vejo mulheres tão fora da curva. Mas em cliente, sim. Então, por exemplo, eu sou muito fã da Daniela Cachiche, da Ambev. Tem a Cris do Nubank, né? Esqueci o sobrenome dela, a Cris Junqueira, do Nubank. E Pô, não, Junqueira. não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Olha o que ela pegou o Nubank, que não era nada. O Nubank eu vi isso ontem, tá? O Nubank é o terceiro banco em conta corrente no Brasil hoje. É verdade. Não, e tá no México já, né? Então, a Cris Junqueira. Então, em agência, assim, eu trabalhei com gente muito boa, mas não é tão famoso. Eu trabalhei com a Cris Lindner, que eu adorava. Trabalhei com, recentemente com a Larissa Bernardes. Não são tão conhecidas, mas falar assim de Mas tem gente referências, muito eu tenho boa, né? essa. Tem, Que tem. bacana, que bacana. E você, como você falou do seu pai e da sua mãe, né? Você vem de um ambiente de muito estudo, né? Porque tanto o seu pai advogado tem que estudar pra caramba, e você falou que ele é estudioso, é um nerd, que ele nos ouça depois aqui, né? E parabéns para ele, né? Que continue sempre assim, né? E a sua mãe também, a psicologia demanda muito estudo, né? Porque Isso. trabalhar com a tua mãe clínica também. Não, minha mãe, ela se formou em psicologia, mas ela sempre foi para uma área mais de educação, então ela trabalhou bastante em Tá. colégio. Então tem que Depois ela estudar de toda forma, né? tem. Tem que estar Não, sempre depois estudando. Então. ela abriu uma clínica de aula particular, e aí na pandemia ela fechou, e como minha irmã está com 2 filhos pequenos, um de 8 e um de 6, aí hoje ela tem a melhor profissão do mundo, que é ser avó. Oh, Hoje a profissão beleza. deve Não, ser que avó. maravilha. Mas onde eu queria chegar é isso, né? Justamente você vem de um berço assim de muita educação, né? Sim. De muito estudo. Então, obviamente, você foi pelo caminho, de repente, meio que intuitivo aí, né? Vou ser professor Sim. também, escritor, professor, né? Conta essa trajetória de Cara, você professor. sabe, eu vou te falar que é uma história engraçada, porque eu era um aluno muito ruim. Eu era péssimo aluno na escola. E é bem o que você falou. O meu pai, ele sempre falou uma coisa para mim. Ele falou: se você não tiver o que ler, pega a caixa de sabão em pó e lê. Então, meu pai e minha mãe sempre incentivaram muito a gente a ler, a estudar. Tanto que, assim, eu vejo um monte de gente, porque na época da faculdade eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que meu pai um dia chegou para mim e para minha irmã e falou assim: o melhor investimento que eu vou fazer na minha vida é em você e sua irmã. Então não se preocupe que eu dou um jeito, eu pago a faculdade. Meu pai pagou minha faculdade, pagou pagou minha faculdade, pagou minha primeira pós-graduação e pagou meu bootcamp, que não foi barato, né? Legal, legal. E minha irmã também. Ele pagou a faculdade da minha irmã, pagou a pós da minha irmã, enfim. Cara, é uma história engraçada porque assim, eu era péssimo aluno. Eu repeti de ano 2 vezes. Eu era o aluno do fundão, eu era o aluno que, assim, qual é a média da escola? 6, eu tirava 6,2. Eu nunca gostei de estudar. E a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, ela me zoou até hoje, porque todos os meus primos me deram aula particular. Todos. Eu tive um primo meu que não me deu aula particular de português, matemática, inglês, química. Inglês nem tanto, mas química, física. E aí hoje minha tia olha para mim e fala assim: cara, você tem 10 livros escritos. Você dá aula em MBA de USP, SPM, FAP, PUC, Casper, Senac. Como? Mas é muito isso, assim. Eu descobri essa veia de professor na pós-graduação. Na faculdade eu já apresentava todos os trabalhos. O pessoal adorava que eu apresentava, porque eu sempre falava besteira, eu sempre tinha uma piada, sempre zoava alguma coisa. Então, mas na pós-graduação a gente teve aula, né? De dar aula. E aí eu descobri ali a minha veia, e eu tenho isso como propósito de disseminar conhecimento. Boa. Então hoje eu tenho um podcast que eu falo quase todo dia só de marketing e tudo mais. Eu tenho livros, eu escrevo artigos, né? Quase toda semana eu escrevo um artigo e tudo mais. E aí
Cara, fui dar a primeira aula, gostei. Nisso que a gente montou, me chamaram para dar uma aula num curso livre, eu gostei. Meu amigo tinha um contato numa faculdade, falou, cara, vamos vender, porque não tinha, nessa época não tinha pós-graduação em marketing digital. Meu, monta o projeto. Aí eu tinha um jornal da tarde que meu pai tinha me dado, que estava lá mostrando grandes nomes do marketing, dizendo que não tinha mão de obra qualificada, donos de grandes agências. Peguei esse jornal, fiz um projeto, sentei na mão, sentei com o dono da faculdade e falei, cara, olha isso aqui. Apresentei tudo. Acabei de apresentar o dono da faculdade, falei, só um minutinho, ele foi na sala dele, voltou com o mesmo jornal e falou assim, eu tinha essa ideia desde que saiu essa matéria. Falei, ótimo, fechamos. E aí eu montei a primeira pós-graduação de marketing digital em São Paulo, já tinha no Rio de Janeiro, mas eu montei em São Paulo. E aí, meu nome começou a crescer nisso, né? Isso foi em 2010, 2009 eu tinha lançado meu livro de planejamento, então começou a crescer meu nome. E aí eu comecei a ser chamado para dar aula e tal. Eu Que adoro. legal. Eu adoro, assim, eu te falo que grande parte dos meus amigos são alunos meus, ex-alunos, né? Eu já fui sócio de ex-aluno, eu já fui chefe de ex-aluno, eu já fui chefiado por ex-aluno. Que Né? Um outro bacana. cara que eu admiro demais, que é da JCom, que é o Thiago Scher, que foi meu aluno e meu chefe. Eu tenho o maior orgulho. Porque às vezes fala assim, cara, eu já ouvi isso, tá? Você fica falando aí que você foi, seu aluno foi seu chefe, você gosta de falar isso? Eu falei, cara, para ele chegar lá, e ele fala isso, que eu ajudei ele a chegar onde ele chegar, então eu tenho o maior orgulho. Então, Muito assim, bem, é isso mesmo, né? Qual o isso. problema, né? Bem legal. Exatamente. Mas é Bem assim, legal. cara, eu fui sempre motivado. Então, por exemplo, hoje eu vou dormir, eu sempre tenho um livro do lado da cabeceira. Acabei ontem isso aqui, ó, vou até mostrar. Fica bem do lado, que eu tô no meu quarto. Isso aqui é o meu quarto. Tá aqui, ó, tá do lado da cama. Como o quarto é pequeno, a cama fica aqui, ó. Então, aqui do lado. É que tá com o fundinho aí, não aparece, tá tudo bem, o fundo tá bacana. Ah, Então, tá. Entendi. É que para mim aparece, achei que tava aparecendo. Então, eu tô sempre lendo, eu tenho sempre um livro na minha mochila. Eu sou um cara que eu não posso entrar em livraria que eu não saio de mãos abanando, né? Então eu tô sempre lendo, eu acordo, eu trabalho de casa, então eu consigo dormir até um pouco mais tarde, então eu acordo por volta das 8, 8h15. Eu não começo a trabalhar antes de ler todas as newsletters que eu assino, e são 10. olha aí. Né? Às vezes, no meio da tarde, assim, sei lá, às vezes eu tenho uma reunião às 3 horas da tarde, aí chega umas 12h30, você não vai começar a fazer nada das 12h30 às 3. Aí eu entro no Instagram e começo a ver todos os Forbes, Mundo do Marketing, tudo que eu sigo. Aí eu pego e falo, putz, isso aqui é legal. Aí eu pego assim, por exemplo, eu tenho uma aba aqui no meu computador que tem 12 links de matérias para ler, que eu vou ler esse final de semana. Uhum. Então, assim, eu tô lendo todo santo dia. Porque meu pai uma vez falou uma coisa para mim que foi uma lição. Meu pai é advogado e tal, e aí ele foi discutir um contrato, e antes de discutir, ele passou na banca e ele comprou um jornal. E aí ele pegou e leu o jornal, né, ele saiu de São Paulo para ir para o Rio, então ele foi lendo o jornal no avião. Isso, finalzinho dos anos 90, começo do ano, por aí, 92, 93. E aí ele falou que a hora que ele chegou lá, era uma reunião do banco, que a hora que ele chegou para discutir com o cara, ele começou a falar de dados do mercado do cara que o cara não sabia, porque ele tinha lido no jornal. E o cara falou, não, você tá certo, vamos fechar o negócio. E eu vejo isso hoje. Então, assim, eu vejo assim, eu chegar numa reunião, entendeu? Eu tava atendendo o BioID. Primeira reunião do BioID, eu era agência, o cara começou a falar, eu comecei a debater com ele. Falei, o número da BioID é esse, o mercado é assim, a BioID foi assim. Os caras viraram pra mim assim, chegaram pro dono da agência e falaram, Serginho, ainda bem que você trouxe, né? Porque você que é o dono da agência não sabe o que esse cara sabe. Brincando, eles são muito amigos, brincando. Sim, não, lógico. Mas, assim, é isso que eu sempre falo pro pessoal da sala de aula. Eu falo, cara, você tem que estudar todos os mercados, tem que saber tudo. Porque a gente está em agência e eu escolhi eu passei por agência grande, mas eu escolhi minha carreira ser agência pequena. Uma das coisas que eu gostei da agência pequena, primeiro que a pressão é muito menor e as cobras não estão nas agências pequenas. Aquela galera que vai te derrubar porque você mostra que é incompetente, que você é bom e mostra, isso não é só o Felipe, tem um monte de profissional assim, a agência pequena não tem tanto. E a agência pequena tem uma coisa muito legal. Então, por exemplo, eu já tive em agência em que de manhã, a própria da BioID, tá?
De manhã eu discutia carro elétrico, acabou o almoço, eu ia discutir um condomínio de luxo em Miami e depois discutir Sawari Jeans no mesmo dia. Então, se você não estiver preparado, não souber dos mercados, cara, a galera vai te engolir. E eu, como líder do time, porque eu era o diretor de atendimento / planejamento, essa menina vira para mim e fala assim: o São Paulo Fashion Week. Eu não soubesse o que é São Paulo Fashion Week, minha equipe me engolia, eu perdia toda a liderança. Verdade. Que legal. Você vê, para quem não gostava de estudar, você gosta de estudar pra caramba, né? Cara, quando eu fui pra faculdade, eu lembro que no meu TCC, os coordenadores chegaram pro meu pai e minha mãe e falaram assim: se prepara, porque o Felipe é um talento, tal. Meu pai olhou e falou assim: esse moleque não queria estudar nada. Meu pai tinha que me... Sabe como que eu estudava? Meu pai na minha frente com a cinta do lado, assim, ó. Ele cruzava o braço e ficava assim. O braço cruzado com a cinta do lado, olhando pra minha cara pra eu estudar. Só que entrando na faculdade eu virei nerd, eu era o melhor aluno da classe. Isso aí eu falo com maior tranquilidade. Que legal. Talvez você não estudava aquilo que você não queria, você queria estudar outras coisas. Exato. Não, por exemplo, na faculdade, antropologia, sociologia, que depois eu vim entender a importância quando eu comecei a trabalhar com planejamento, mas até então eu trabalhava com redação. Puta, era matéria assim, matéria 6 eu tirava 6,5, 7. Agora, matérias, planejamento, mídia, criatividade, as matérias práticas da faculdade, era 9,5, 10. Mas assim, engraçado, você está falando isso. Eu estou fazendo um MBA na PUC do Rio Grande do Sul, é online, né? E aí tem as provas ali, que eu não gosto muito, né? Mas aí eu viajei, agora fiquei 11 dias fora, e aí eu vi que tinha uma prova que ia já vencer a data de fazer, depois só tem a recuperação, né? Que aí diminui a nota. Eu vou fazer sem fazer as aulas. E é coisa que eu conheço, assim. Fui fazer, gabaritei. Tirei 10, né? Eu falei, cacete, agora tem que assistir a aula de toda forma, né? Exato, mas eu vi que são coisas que é o cotidiano. Eu estou fazendo um MBA de vendas, negociação e alta performance. É uma coisa bem legal. Estou bem surpreso assim com o nível dos profissionais que eles trazem. Não trazem só professores teóricos, eles trazem gente de mercado, gente real, gente que trabalha mesmo, né? Que é isso que eu acho que é o lance, né? E não adianta a gente... às vezes, e você é um exemplo disso, né? Você dá aula daquilo que você vive, daquilo que você estuda, né? Não é só teoria. Sim. Não, é até legal, vou dar risada disso, porque é até legal você falar isso, porque eu dou aula na PUC de Rio Grande do Sul. Eu dei aula. Que legal. Mas é isso. Quando eu montei o MBA, é assim, eu vou ser muito sincero, eu não tenho absolutamente nada contra aqueles professores que dedicam a carreira deles a professor, nada contra. Mas eles ficam muito teóricos. Quando eu montei o MBA em São Paulo, o primeiro MBA, a primeira coisa que eu falei, eu estava com o Eurípides Magalhães desse projeto, a gente chama ele de People, né? Eu sei que ele que tinha o contato, tal, então a gente fez a sociedade, ficamos 10 anos nesse projeto, 8 anos, desculpa, ficamos 8 anos nesse projeto. Eu sentei um dia com ele e falei assim, People, vem cá, primeira coisa, cara, a gente só vai trazer pro cara do mercado. Não, mas tem aula que é teórica, tá bom. Tem 2 aulas que são teóricas. Então, essas 2 aulas a gente traz professor teórico. Agora, eu só quero o cara do mercado e eu quero o cara muito top. Então, os alunos, a gente teve muito aluno nesse curso, que era uma faculdade pequena, que saíam das grandes faculdades para cá e falavam pra gente, eu vim não pelo preço, que o preço de vocês era metade do preço, às vezes 1/3 do preço, mas porque os professores que vocês têm e a grade de vocês é a melhor que tem no mercado. Porque a gente olhava a grade e via aquelas matérias extremamente teóricas e falava, cara, publicitário não vai ver isso. Ele não quer isso. A gente tem que dar matéria aqui. Aí chegava assim, mídia. Aí trouxemos, sei lá, o Paulinho Schiavon, que é baita de um amigo. Pô, Paulinho Schiavon era, na época, a Tecnisa era a maior empresa de marketing digital do país, né? Que fazia marketing digital do país, ensinava o mercado. Cara, traz o Paulinho é o cara da mídia. E o Paulinho chegava lá. O Paulinho chegou um dia assim, ele falou, galera, quer saber? Eu vou dar a seguinte aula para vocês. Ele abriu o plano de mídia da Tecnisa e começou a discutir com os alunos o plano de mídia da Tecnisa. Quer mais mercado do que o cara pegar o que ele entregou pro chefe dele e mostrar em sala de aula? É isso. Então é isso. É sobre isso. A teoria, logicamente, é importante, né? Lógico. Sim, mas é assim. É que nem eu tô fazendo final de semana, eu fiquei. Final de semana, eu tô fazendo um projeto no mercado de luxo e eu não conheço muito luxo. Aí o que eu fiz, cara? Eu tô lendo. Esse livro que eu mostrei pra vocês é de luxo, mercado de luxo.
Mas o que eu fiz? Eu falei, ó, uma coisa é a teoria, beleza. A menina que escreveu aqui é uma baita de uma professora da GV e trabalha na área. Então ela trouxe aqui o conhecimento dela. Ótimo. Mas eu quero ver na prática. O que eu fiz sábado? Peguei o carro, fui no Shopping Iguatemi, no JK Iguatemi, no Cidade Jardim, avaliei 22 marcas. Cartier, Boa. Tiffany, Boss, Burberry, Prada, enfim, todas. Então eu vi a teoria com a prática. O que eu estou fazendo agora com esse material? Eu estou montando um e-book, que desse e-book vai virar pauta para o meu podcast, já virou artigo, vou postar artigo no meu site, vou postar. Então, assim, eu estou disseminando esse conhecimento. Esse material, sincero, nem passou pela minha cabeça vender, mas me falaram. Essa semana um amigo meu me falou: pô, você tem que vender. Eu falei, cara, não vou, porque esse material eu vou disponibilizar. Ah, mas por que você fez isso? Vai me ajudar pra caramba em 6 projetos de luxo. Então, entrando. Pronto. Mas o meu conhecimento tá lá. Até porque o que eu fiz tá aberto. Você vai lá no shopping Cidade Jardim, você vai ver a mesma coisa que eu. Só que eu tô trazendo a minha visão e tudo mais. Então, isso eu acho muito legal da gente fazer pro mercado. Né? Eu vejo muita gente fazendo. Um puta amigo meu, o Rafael Kiso, faz isso todo dia. Toda hora ele tá postando um monte de estudos legal. Outro cara que eu adoro, assim, que é meu irmão, que é o Rafael Hess, também faz muito isso. Eu acho que isso o mercado tem que começar a fazer, né? Que legal. Não, sem dúvida alguma. Nós estamos já caminhando aqui para o finalzinho, mas eu quero que você fale, né, como que foi escrever o livro, né, do Tele Santana, entrevistando um monte de gente. Porque o Tele Santana é um cara conhecidíssimo aqui no Brasil, né? Nossa. Cara, sabe o que eu brinco? Eu acho que assim, não fui eu que decidi, acho que foi ele que me escolheu, porque meu pai era muito amigo de um vice-presidente do São Paulo, eles trabalhavam juntos numa empresa, e aí eu queria escrever um livro do São Paulo. E aí eu fiz o livro, fiz o projeto do livro, e aí quando eu fui, aí ele falou, cara, vai no São Paulo falar com a Juliana do comercial, então, beleza. Aí a Juliana falou assim, Fê, tem 4 livros que contam a história do São Paulo e vai sair mais 2. Você vai ser o 7º livro que conta a mesma história? Falei, puta, é verdade. Aí ela falou, mas isso aqui, ó, ao mestre com carinho, o São Paulo da Era Tele, isso é um sonho da diretoria que ninguém consegue. Faz isso. Tá bom. Cheguei em casa, fui olhar o que eu tinha de pesquisa, liguei para ela e falei, Ju, eu tenho material suficiente para fazer o livro. Beleza. Fiz o livro, entreguei bonitinho, assinei com a editora, chego no São Paulo para apresentar, o gerente de marketing lá, o Fábio, falou assim, você entrevista uma galera que jogou com ele, que participou com ele. Tá bom. Beleza, vamos fazer. Aí eu comecei. Eu era vizinho do Zete, a escola de goleiro do Zete era na frente da onde eu morava. O Zete me deu o telefone do Ronaldão. Eu tinha o telefone da assessoria de imprensa do Raí. Começou. Aí um dia postam no Instagram que ia ter o Caio Ribeiro tinha um bar de futebol. Ia ter um jogo de São Paulo, ia estar o Caio, o Juninho, o Miller. Eu dei um jeito de entrar no bar, entrevistei eles. Aí o pessoal do São Paulo, oh, você tem que entrevistar uns diretores, senão vai pegar mal. Aí eu comecei a entrevistar os diretores, até que um dia eu falei assim, cara, e se eu entrevistasse uma galera famosa? Liguei na Globo, na cara de pau, que você tem que ser cara de pau. Liguei na Globo, consegui falar com a pessoa responsável. Falei, ó, é o seguinte, tô escrevendo um livro, né? Ó, eu vou falar com alguns atores e te mando. Deu 2 dias, ela me manda o telefone do Tony Ramos, do Cássio Gabus Mendes, quem mais que ela mandou? Lima Duarte. Caraca! Aí eu fui atrás das mulheres. Eu fui atrás da Fernanda Paes Leme, da Luana Piovani eu tentei, porque meu pai é muito amigo da mãe dela, mas a Luana estava em Portugal, não ia dar. Fernanda Paes Leme nem responderam, a assessoria também não respondeu. Acabou que só saiu homem. Eu quis ir atrás de mulher, eu deixei isso muito claro, mas as mulheres não responderam. Fui atrás da Ellen Rocha também, e da Eliana, porque eu tinha um amigo que trabalhou na SBT, que era amigo dela, e também não responderam. Eu falei, não, então vamos só com homem. Aí eu entrevistei 35 pessoas. Caraca! 34 presencialmente. O único que eu não entrevistei presencialmente foi o Andreas Kisser, que estava na Noruega fazendo o novo CD do Sepultura. Mas aí, cara, eu fui na casa, entrevistar na casa Nando Reis, quem mais? O Lima Duarte na casa dele, o Tony Ramos foi num hotel, o Cássio Gabus Mendes, eu passei na casa dele, a gente foi pro Morumbi, passamos uma tarde inteira no Morumbi. Que Moraci legal! Santana, que a gente almoçou junto para conversar. Então, assim, foi, cara, para mim que sou São Paulino doente, de repente eu estar sentado numa cadeira com o Raí, que é o maior ídolo que eu tenho,
no São Paulo, tá sentando numa cadeira, o cara tá na minha frente, eu tô batendo papo com o Raí, tô batendo papo com o Zete, tô batendo papo no... Aí eu fui no CT, o Pintado era diretor de São Paulo, fui no CT, aí tô conversando com o Pintado, de repente começa a sair todos os jogadores do São Paulo da época, o Pintado falou assim, vamos parar um pouco aqui a entrevista? Eu falei, por quê? Caleri, Ganso, vem cá, ó, esse menino aqui, São Paulino doente, vocês vão dar autógrafo pra ele. Aí fiquei lá, cara, galera, o Ganso, o Lugano, conversando, os caras, não, você tá no livro do Tele, começando a conversar com esses caras. Cara, pra quem é São Paulino, né, aí entrevistei diretores e tudo mais. E aí esse livro me deu uma repercussão legal na torcida, então hoje eu participo de 15 grupos do São Paulo. Que bacana. Graças ao livro, eu trabalhei 1 ano e meio na área de inovação do São Paulo, eu saí porque eu quis, né, projetos, para me dedicar a outros projetos, enfim. Então, assim, foi uma delícia. Cara, dinheiro. O pessoal vai, você ganha dinheiro. Não, eu tenho 10 livros publicados, eu não ganho dinheiro. Não ganho. Ó, vou abrir o jogo para você. Eu acabei de receber, sexta-feira passada, eu recebi direito autoral de 3 livros, 2 anos de venda, 3 livros, eu recebi R$ 1.900. Não dá grana, mas te dá notoriedade, né? Sem dúvida alguma, te abre porta. Só que um desses livros me trouxe, em 2023, 3 clientes. Um desses livros. Então é isso, traz notoriedade, te ajuda, você vai numa reunião, você leva um livro, o cara te olha de outro jeito, você chega numa reunião, você senta, pô, o Felipe tem 10 livros escritos, dá aula na SPM, dá aula na USP, os caras te olham de outro jeito. Isso é bom. Não, sem dúvida alguma. É o teu caminho inverso. Exato. E assim, escrever para mim sempre foi uma terapia, cara. Então, que nem, putz, quando eu era casado, a minha mulher gostava de dormir até tarde, tá tudo bem, ela gostava, só que eu 8h30, 9 horas eu acordava. Então eu chegava de sábado, 9 horas da manhã eu tava acordado. Eu falei, vou ficar o quê? Vou ficar deitado na cama vendo o celular? Não. Pra sala, abri o computador e comecei a escrever. Aí boa. Ela acordava por volta das 11, 11h30, aí ela gostava de ficar mexendo no celular, depois ia tomar café da manhã. Então, assim, lá pela 1 hora ela estava disponível, digamos assim, pra gente fazer alguma coisa. Então você tem um tempão, né? Pô, tinha 4, 5 horas para escrever. E ela sabia disso, então ela também me respeitava muito nisso, né? Então, às vezes, ela pegava assim, ela só mandava um WhatsApp. Você tá na sala? Tô. Beleza. Aí ela vinha, porque eu quero sair. Tá bom, vamos sair. Enfim, então era muito legal, assim. Aí. Que legal. Isso, foi uma paixão. E aí isso, né? Aí veio outros livros, né? Aí escrevi livro de marketing, escrevi livro de romance, eu escrevi um que chama Valor da Amizade, que é uma ideia assim. Acordei domingo, 6 da manhã, com uma ideia louca, sentei no computador, escrevi 25 páginas num domingo. Mas eu escrevi a história inteira, num domingo. E aí eu comecei a destrinchar ela ao longo da semana. Eu escrevi um livro que eu peguei a música do Marvin, dos Titãs, e escrevi. Um livro baseado na música do Marvin, e outros de marketing. Agora eu estou escrevendo uma outra biografia e escrevendo mais 2 livros aí. É isso. Show de bola. E como é que as pessoas fazem para encontrar seus livros, para se conectar contigo, para, né, enfim, entrar nesse teu universo aí? Ó, o meu site, que é o felipemorais.com, não tem o BR, tá? Moraes com I de igreja. O meu Instagram, que é o @felipemorais2309. Eu acho que esses 2 canais, né? E aí tem o podcast que eu tô fazendo aí, que é no YouTube, né? Que é o Pode Planejar Branding. Boa. Queria chamar só Pode Planejar, mas tem uma empresa de móveis planejados que tem esse nome. Aí eu tive que colocar o brand. Eita, não, mas vamos lá, então. Vamos deixar aqui na descrição do episódio, aqui no YouTube, obrigado, no Spotify, em todos os lugares, para que as pessoas se conectem contigo, visitem o site do Felipe Morais, comprem os livros dele, principalmente você aí que às vezes acha que é chato ler. Não é chato ler, é bom, não. Principalmente assim, livro de qualidade. Eu lembro do seu primeiro livro, eu comprei na época, li, eu ainda estava no meio, né? Eu tinha agência de web design lá na época. E foi sensacional, ajudou muito, que eu era o dono lá e fazia muito planejamento também, não no teu nível, né? Nunca cheguei nesse nível aí, fazia aquela coisa básica, né? Mas a gente vai embora. E Felipe, estou super feliz aqui em te receber e espero te encontrar em breve com um café de novo aí. Obrigado pela tua gentileza de vir aí. Estamos gravando hoje numa sexta-feira, fim do dia. Esse episódio vai ao ar segunda, né? Hoje, quando ele está indo ao ar aqui, é segunda-feira, dia 10 de novembro. Legal. Obrigado. Vamos sim, vamos marcar aí. Um prazer. Maravilha. Então, até a próxima. Muito obrigado.